Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui para falar de uma série que eu particularmente achei que eu não viria aqui falar quando comecei a assistir ela, até tinha dado uma reclamada no Twitter, mas algo aconteceu no meio do caminho que mudou de ideia meu rolê aqui. Hoje eu vim aqui falar sobre a série O Filho Bastardo do Diabo, ou The Bastard Son of the Devil Himself. Essa série, ela é baseada em uma trilogia Young Adult, se chama Half Bad e é escrito pela Sally Green. Eu já deixo claro aqui que eu não li os livros, né, então isso aqui não é um livro sério, não tô comparando com o produto original, tô só falando da série em si, da adaptação da Netflix em si. Então eu só queria lembrar que se você é novo por aqui, você ajuda muito o meu trabalho se você se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, me acompanha também lá nas redes sociais, é Belle Rendes nelas também, é de graça e é uma forma de você apoiar o meu trabalho, você não imagina o quanto ajuda. Bom, O Filho Bastardo do Diabo é uma série que, assim, na verdade eu achei esse nome péssimo, né? Quando eu dei pro início eu falei, gente, o que tá acontecendo? Sabe? O que fizeram aqui? Porque, gente, sabe, isso não tava rolando assim, né? Não que o nome original ajude muito, também é um nome meio elaborado demais. Talvez se eles tivessem só mantido o nome do livro, né? Half Bad, que é tipo metade mal, talvez teria sido mais interessante. Mas enfim, né? Não vou mais contestar com relação ao nome, porque o que acontece? Quando eu soltei o vídeo sexta-feira, que eu falei do Gabinete de Curiosidades, algumas pessoas perguntaram nos comentários se eu ia falar dessa série aqui, e eu já tinha começado a ver, eu tinha assistido o primeiro episódio, só que, cara, eu, assim, penei pra ver o primeiro episódio. E o segundo episódio eu também achei um saco. Eu falei, cara, eu vou ter que dropar essa série. E assim, eu não curto muito dropar a série, né, tipo, largar a série, assim. Eu gosto de ver, mesmo que eu assista inteira, acabe não falando dela aqui no canal depois, ou que eu faça um vídeo fazendo uma crítica mesmo, que vocês sabem que eu sou sincera, né, não tem problema nenhum em não falar bem de um produto. Mas, assim, cara, eu tava, assim, pra largar mesmo, assim. Eu não tava engajando naquela história, eu não tava achando o Nathan e a análise tão carismáticos assim. E aí, no terceiro episódio, me aparece Gabriel, que simplesmente salvou a série. Claro que tem gente que super engajou desde o começo, então acredito que para essas pessoas o Gabriel tenha sido um acréscimo interessante, mas elas já gostavam da série. Mas se você começou a assistir essa série e não pegou, é porque você não viu até o Gabriel aparecer. Gente, depois que o Gabriel aparecer... É que assim, eu tenho uma coisa com um personagem meio doido, que tem esse jeito ali meio de... Pode ser um problema, mas na verdade quer ajudar, uma coisa meio anti-hero by Taylor Swift. Então assim, gente, sério, o Gabriel era o personagem que eu precisava nessa série pra me pegar ali. E depois que ele apareceu, gente, eu não parei mais de ver a série. Então assim, ele era o elemento X ali que faltava pra mim nessa história. Basicamente, O Filho Bastardo do Diabo conta a história ali de bruxos, né? É uma fantasia, então fala sobre dois clãs de bruxos ali que eles estão em conflito por alguns motivos que são explicados ao longo da primeira temporada. Uma coisa que eu gostei bastante é que a gente tem ali um desfecho para essa trama principal do que rola na primeira temporada, mas coisas ficam em abertos para uma segunda temporada, então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho da série, se ela vai ser renovada ou não, mas... Gente, de verdade, pra mim é uma série que tem potencial, porque ela se arrisca, ela se joga, assim, em criar coisas diferentes. Primeiro que a gente sabe que ela não tem, assim, tanto investimento de CGI, então eles têm uma opção por outros tipos de poderes dos bruxos, e pra mim também isso é um ponto muito forte. Basicamente, a série é dividida entre ali os bruxos da luz e os bruxos das sombras. Na língua original, eles são chamados de Blood Witches, na verdade seriam bruxos de sangue, e não bruxos da sombra. Pra mim, esse nome faz mais sentido com relação ali, né, ao que a gente vê do Nathan e do pai dele, o negócio do sangue e tudo mais. Mas enfim, né, não vou questionar aí a tradução que deram. E aí, basicamente, todo mundo tá meio que atrás do Nathan na história, porque ele é o filho bastardo do diabo, né, literalmente. Então, só que o tempo todo nós somos ensinados ali ao longo da história que o pai do Nathan seria um cara muito mau, que fez muitas coisas erradas, né? E que, na verdade, esses bruxos de luz ali, que seriam as pessoas certas e que queriam ali a justiça. E conforme a gente foi acompanhando na história, nós percebemos que, na verdade, essa galera da luz não era bem essa galera da luz que dizia ser.
Outra coisa que pra mim é muito interessante é como essa série também se coloca, por mais que ela seja uma série para jovens e que seja uma fantasia, ela também é uma série que fala muito sobre uma questão política ali de os caras que se colocam como os bonzinhos não serem de fato os bonzinhos. Só um comentário aqui: se você acha que série não envolve política, você não tem a mínima noção de realidade, porque toda obra artística, só pra começar, uma série é uma obra artística, tá? Se você não sabe, né? Temos aqui essa questão também. Mas enfim, tudo que é feito artisticamente, tudo que é do cinema, enfim, toda obra audiovisual é uma expressão política, né? Só que, claro, que vai depender do que, né, os criadores querem expressar através dessa expressão política. Mas, enfim, é muito interessante porque fala muito sobre essa realidade distorcida de que o que supostamente é pra ser o bom, na verdade, não é o bom, né? E a gente vai descobrindo isso só mais pra frente, assim, na história. Uma personagem insuportável pra mim é a Jéssica, que é a irmã do Nathan, né? Do protagonista ali. Sinceramente, aquela garota dá vontade de dar uma moída no pau ali, desculpa com perdão da palavra, gente, mas assim, top personagens insuportáveis da história, assim, não só da história, assim, de muitas séries que eu vi na minha vida. Ela é simplesmente uma personagem que é quase vilã sem propósito, assim, ela é ruim, ela quer fazer o mal de todo mundo, e ela tem ali aquele poder, né, de ela consegue se transformar em outras pessoas, assim, então isso é um poder muito perigoso, né, aquela cena da menininha que dá ali uma facada no próprio pai, não era a menininha, era ela transformada na menininha. Então a gente tem ali esse poder como um poder importante ali pra trama que acaba mudando o rumo de várias situações por causa dela, desse poder dela. A Análise é uma personagem que, assim, pra mim, meio sem sal, assim, não faz nem cheira, tá ali, ela é importante pro desenvolvimento ali da jornada do herói, do Nathan, assim, ela realmente ela é quase como um sidekick, né? Sidekick é uma expressão utilizada para aquele personagem que tá do lado do protagonista, assim. Eles usam muito esse termo para filmes tipo de princesas da Disney, assim, por exemplo, o Lumière e o Horloge são sidekicks da Bella, sabe? Então, assim, ela é quase um sidekick ali pra ele, ela realmente, assim, ela tem a trama dela ali com o pai e tudo mais, e ela tem um poder muitíssimo interessante de fazer as coisas se desfazerem, assim, ela consegue desfazer objetos, ela consegue desfazer pessoas, e eu tava comentando do CGI, assim, claro que a gente tem todos esses efeitos especiais dos poderes dela, mas a gente não tem, assim, CGI de, sei lá, raiozinhos saindo das mãos dos personagens, sabe, coisas assim. Por exemplo, um dos elementos que é utilizado com frequência ali na série é um pozinho amarelo, né, que é um pozinho tipo de esquecimento, assim, que eles assopram no rosto, é usado algumas vezes esse pozinho, e cara, isso é um negócio que não requer grandes edições no pós, sabe? Então, quando a série tem um orçamento limitado, requer a criatividade, né, de recursos práticos, e essa série faz muito isso. Então, isso é um ponto muito positivo, porque é melhor ter uma série com mais efeitos práticos, que consegue fazer algo mais crível, do que uma série que faz um CGI porco, entre aspas, assim, né? Uma série recente que teve um CGI muito ruim foi First Kill, né? Que acabou sendo cancelado. E, assim, gente, o CGI daquela série era muito ruim. Era melhor eles terem feito mais efeitos práticos do que terem deixado tanto pro CGI e o CGI ter ficado tão ruim depois. Só que uma coisa muito positiva sobre essa série é o desenvolvimento dos personagens em si e da relação entre eles, assim. Cada nuance, cada situação que eles passavam era fundamental e importante pro crescimento do personagem em cena, sabe? E até, assim, trocas de olhares entre os personagens eram importantes pra construção ali do caráter, porque a gente tem protagonistas jovens, assim, né? Então, eles estão descobrindo ali um novo universo, eles estão descobrindo uma sexualidade, eles estão descobrindo a própria vida em si, né? Essa questão de um novo universo é porque, cara, o Nathan, coitado, tava meio que o mundo todo contra ele, né? Tinha a Análise ali com ele, Annalise, não sei como vocês preferem falar, e daí apareceu o Gabriel, né, que é aquele cara meio errado, meio esquisito, ele tem uma vibe meio Klaus Hargreaves, assim, não sei se vocês pegaram essa referência, se vocês acompanham The Umbrella Academy, assim, mas pra mim ele é um personagem meio com uma vibe Klaus, assim, meio caótico, mas que quer fazer o bem, mas que às vezes fica meio confuso, sabe, um personagem meio doido, assim, mas eu adoro esse tipo de personagem. Pra mim, esses personagens são os que mais acrescentam
um tempero, uma coisa a mais, sabe? Pra uma história, assim. Como eu falei, eu tava quase largando a série, eu me motivei a assistir por causa do Gabriel. Pra mim, ele roubou a cena, assim, de verdade. Eu acho o Nathan bom protagonista, sim, o ator, inclusive, é muito bom, mas só que a gente precisava desse elemento meio caótico, assim, sabe? E é interessante porque o Gabriel é um personagem muito complexo, assim, né? A gente tem um pouco ali no último episódio da origem dele, de como ele foi parar, por que ele sabia tanto da Mercury, né? Tipo, o que tinha acontecido na vida dele. A gente descobriu que ele foi meio que criado ali pela Mercury, ele só tinha um livrinho dos pais dele, era aquele livrinho que ele tava no começo, logo que ele apareceu, ele tava atrás, porque ali ele anota os nomes de pessoas que são importantes pra ele não se esquecer. Então ele foi ali criado por ela e tal. A história nos conta como ele teve um passado complexo ali. E a Mercury é ali uma bruxa muito poderosa e tudo mais. Então, só que nisso a gente vê também o quanto o Nathan tinha se tornado importante pra ele. E, gente, eles têm uma química surreal, tá? E vou falar uma coisa pra vocês, algo polêmico, talvez, mas o Gabriel tem tanta química com o Nathan quanto ele também tem com a Annalise, tá? Tem uma cena que ele dança ali com a Annalise que o Nathan fica assistindo, e eu vi também um clima entre os dois. Gente, se acontecesse um trisal ali, eu não ia julgar, né, galera? Já assisti quantas temporadas de Elite aí, né, gente? Então, assim, o que seria mais um trisal entre jovens, né, para nosso repertório aqui deste canal, né, que acompanha tudo que é tipo de série. Então, assim, eu não julgaria se eles virassem um trisal, até porque a gente tem ali também no último episódio aquela cena onde eles falam, eu amo você, não sei o quê, nunca vou esquecer você e tal. Então, né, assim, eu consigo ver ali um negócio. Mas, assim, se for pra dizer pra um casal, né, não ser um trisal e ser um casal, eu preferia que o Gabriel ficasse com o Nathan. Porque, assim, eu acho que o Gabriel e o Nathan têm mais química do que Nathan e Annalise, sendo bem sincera. A questão é que o Gabriel tem química com todo mundo, né? É uma vibe meio assim, Michael Cimino em Love, Victor, né? Que o Victor tem química com todo mundo também. Mas, enfim, né? Fica aqui muito discretamente minha torcida por um trisal nessa série. Bom, e aí a série vai escalonando para um momento que o Saul, né? Que se tornou o grande vilão ali da primeira temporada, no fim das contas não era o pai do Nathan o grande vilão, e sim o Saul. Ele já tinha ali conseguido se alimentar de todos aqueles poderes. Tinha a profecia de que o lobo seria derrotado pelo seu próprio sangue. No fim das contas, não era o pai do Nathan, não era o Nathan que ia derrotar o pai do Nathan, e sim a Annalise que ia derrotar o próprio pai. Achei esse plot twist, assim, que é meio que um plot twistzinho, assim, super interessante pra mim, acrescentou bastante a trama, assim, legal a Annalise colocar, assim, superar o medo dela de usar os poderes e tudo mais. E no final ficou o coração ali do Saul, né? Não sei se todo mundo entendeu ali o porquê que ele estava olhando para aquele coração, mas é porque se o Nathan comesse aquele coração, ele conseguiria obter todos os poderes que o Saul tinha roubado. E assim, isso é uma faca de dois gumes. A gente não sabe ainda se o Nathan vai comer ou não esse coração, o que ele vai fazer. Mas isso é uma faca de dois gumes. Ele pode muito bem pegar todos os poderes e conseguir fazer disso, tipo, sei lá, dos limões uma limonada, sabe? Conseguir tirar um bom proveito disso. Ou ele pode se tornar um doido que nem o Saul, sabe? Perder o controle das coisas e acabar se tornando uma pessoa meio obcecada, né? O Saul, no caso, não era meio obcecado, era muito obcecado. Mas, enfim, nesse meio tempo também a gente perdeu a Cillian, né? Que era uma personagem importante ali pro desenvolvimento do caráter ali do Nathan. Mas se a gente for analisar ali a jornada do herói que o Nathan tá seguindo, a Cillian era como se fosse ali uma mentora pra ele, né? E ela fez parte ali dessa formação, mas ela cumpriu o papel dela ali na vida do Nathan. O Gabriel, ele prometeu que ele ia voltar pra ajudar aquele menininho também que tava lá com a Mercury, então a gente tem que ver onde isso vai dar. Eu acho muito difícil que o Nathan vai esquecer disso. Gente, eu tô fazendo essas teorias aqui pra uma segunda temporada, esperando que essa série seja renovada, sabe? Ela tá bem aqui no Brasil, de visualização, assim, de audiência, e eu espero que ela esteja bem no resto do mundo também. Por ela ser uma série europeia e não americana, ela tem uma facilidade maior de ser renovada. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas existe ali um mínimo de séries de cada região que o streaming precisa ter. E ela é uma série que é franco-britânica, né? Ela se passa na Inglaterra, mas ela tem elementos franceses, então ela é considerada franco-britânica.
enfim, ela tem uma facilidade um pouco maior de ser renovada. Mas assim, o Gabriel prometeu que ia voltar por aquele menininho. A gente ainda tem aquele portal embaixo da cama ali, que deu a entender que o próprio Gabriel que tinha criado aquele portal. Mas também um elemento chave aconteceu, que a doida da Jéssica chegou até a Mercury através de um portal também, e que ela quer unir forças com a Mercury, né? O Soul já não está mais ali entre os vilões para uma segunda temporada, então dá muito a entender que a série, segunda temporada, a vilã principal seria a Jéssica. Ela tá com os poderes dela ali meio capenga, né? Ali ela quer eles de volta. E a Mercury aparentemente tá disposta a meio que mentorar a Jéssica. Pra mim, a série dá a entender que nessa segunda temporada seria aí uma coisa meio a Jéssica, a vilã, e talvez na terceira seria a Mercury de alguma outra forma, com outra pessoa ajudando ela ou algo do tipo. Eu projetaria 3 temporadas porque baseado numa trilogia de livros. Como eu já falei, eu não li a trilogia, mas pelo que eu vi, a série adaptada foge um pouco da história original, assim, ela tem alguns elementos iguais, mas ela foge um pouco, assim, na sua totalidade da obra original. Como falo aqui, eu gosto quando as obras ficam diferentes, porque pra mim uma adaptação tem que ser uma nova visão sobre uma obra, assim, tem que ser como se fosse um universo expandido de uma obra e não um copia e cola da obra original. É uma série que me despertou muita curiosidade, assim, e eu acredito que eles têm aí um grande mal a enfrentar numa segunda temporada, que com certeza a principal vilã seria a Jéssica, e talvez as coisas comecem a se desencadear no momento que o Gabriel resolve voltar lá na Mercury pra tentar recuperar esse garoto ali, ajudar esse garoto. Talvez o Gabriel seja mantido refém de alguma forma, não sei. Ele com certeza se tornou o personagem queridinho da galera, assim, porque ele tem uma vibe fan favorite, assim, então é capaz aí dos criadores darem uma brincada aí com ele, no sentido de que a gente tem medo de perder ele, mas espero que no fim das contas dê tudo certo, assim, porque ele é um personagem que, cara, por mim era o protagonista da história, assim, eu amei ele de verdade. É uma série que me surpreendeu, eu realmente, e muito sinceramente, não dava nada pra ela nos 2 primeiros episódios, como eu falei no Twitter, até se você não me segue lá, você não viu, mas inclusive eu falo muito no Twitter, tipo, de lançamentos e coisas assim. No meu Twitter eu falo de tudo, gente. Falo de futebol, falo de moda, falo de tudo. Mas enfim. Então, assim, eu tinha até comentado no Twitter, gente, eu tô achando essa série um saco, ela melhora. E foi muito engraçado, porque um monte de gente curtiu o tweet, mas ninguém me respondeu. Não sei se as pessoas não estavam assistindo a série, ou se elas acharam que a minha opinião não tinha nada a ver. Mas ainda bem que eu continuei vendo, porque o terceiro episódio me pegou muito. Assim, eu gostei muito do Gabriel, esse caos ali era o que tava precisando, porque eu achei a análise e o Nathan meio sem sal, assim, sabe? Então o Gabriel deu ali uma sobrevida à história. Achei interessante, acho que a série tem potencial, tô curiosa, espero que ela seja renovada. Me conta aí embaixo o que você achou de O Filho Bastardo do Diabo. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.